Bem-vindo, humano! Hoje, ao redor desta fogueira, conto uma história do nosso próprio folclore, cheia de mistérios e arrepiantes segredos da terra que nos cerca. Seja para se perder nos detalhes sombrios, ou para adormecer com um arrepio na espinha, esta trama promete prender sua atenção. Inscreva-se no canal, deixe seu like e prepare-se, porque o terror brasileiro está prestes a ganhar vida. O cheiro acre de fumaça ainda pairava no ar, misturado ao doce e metálico odor de terra queimada. A vasta área de floresta, antes vibrante com a vida, era agora um campo carbonizado, um monumento à ambição desenfreada. Os fazendeiros de Olho d'Água, uma comunidade rural que margeava a grande mata, haviam tomado uma decisão drástica para expandir suas plantações de soja. Incendiar era o método mais rápido, mais barato. Ignoraram os avisos dos moradores mais velhos, cujas vozes frágeis falavam de lendas e de uma ira ancestral que residia nas profundezas da mata. É só superstição, velho Chico, ria Joaquim, o mais rico e impulsivo dos fazendeiros, enquanto observava as últimas labaredas lamberem o horizonte. A floresta é nossa para fazer o que quisermos com ela. Mas o velho Chico, seus olhos opacos carregando a sabedoria de muitas estações, balançava a cabeça. A floresta tem seu guardião, Joaquim, e ele não esquece. A lenda era do Boitatá, a grande cobra de fogo que protegia a mata, seus olhos ardentes refletindo a fúria da natureza. Os mais velhos contavam histórias de luzes misteriosas na floresta, de animais que apareciam carbonizados sem explicação, de incêndios que surgiam do nada para consumir aqueles que ousavam desrespeitar a terra. Mas para Joaquim, seus irmãos e seus capangas, isso era coisa de gente atrasada, contos para crianças. Na noite seguinte ao incêndio, a temperatura caiu e um silêncio pesado desceu sobre os campos recém-abertos. Não havia grilos, nenhum coachar de sapos, apenas o farfalhar inquietante do vento entre as árvores intactas que margeavam o deserto de cinzas. A lua cheia, grande e pálida, iluminava a paisagem de uma forma quase etérea, lançando sombras longas e distorcidas. E então, elas começaram a surgir. Pequenas bolas de fogo, flutuando a poucos metros do chão, como orbes incandescentes. Não tinham uma origem clara. Simplesmente apareceram, dançando suavemente sobre o terreno carbonizado. No início eram poucas, mas logo se multiplicaram, formando um balé macabro sobre a plantação de soja recém-semeada. Não eram chamas comuns. Pareciam vivas, pulsando com uma luz intensa e hipnotizante. Um calor estranho começou a emanar delas, e o cheiro de enxofre e madeira queimada se tornou sufocante. Joaquim, que observava da varanda de sua fazenda, riu. Fogo fátuo, velhas histórias. Mas o riso morreu em sua garganta quando uma das bolas de fogo desceu sobre a plantação, e em segundos, uma fileira de brotos verdes se transformou em cinzas incandescentes. O fogo se espalhou com uma velocidade assustadora, consumindo as plantações em chamas intensas, deixando um rastro de destruição que nem mesmo a umidade da noite conseguia conter. O terror se instalou. Os fazendeiros, que antes riam da superstição, agora observavam com os olhos arregalados, o pavor substituindo a ganância. O Boitatá não era apenas uma lenda. Era real. Um a um, os responsáveis diretos pelo incêndio da floresta começaram a desaparecer. O primeiro foi Zé, um dos capangas de Joaquim. Ele estava tentando apagar um dos focos de incêndio quando uma bola de fogo se aproximou dele. Seus gritos ecoaram na escuridão, cheios de um pânico desesperado, antes de serem abruptamente silenciados. No local, encontraram apenas um par de botas carbonizadas e um cheiro forte de carne queimada. Nenhuma outra evidência, nenhum corpo. Era como se ele tivesse sido vaporizado. A cada desaparecimento, o medo se aprofundava.
Os gritos se tornavam mais desesperados, mais próximos, e a ausência dos corpos só aumentava o horror. A floresta parecia conspirar, seus murmúrios se transformando em sussurros zombeteiros, o vento parecendo carregar as vozes dos desaparecidos. A presença do boitatá era avassaladora, não física, mas energética. Os sobreviventes sentiam-se observados, caçados, como se a própria floresta tivesse olhos flamejantes. A mata queima, mas nunca esquece. A punição era clara. A terra estava reclamando o que lhe era devido. Ninguém sairia impune de ter profanado a floresta sagrada. A paranoia consumia os poucos fazendeiros restantes. Joaquim, o mais afetado, trancou-se em sua casa, as janelas vedadas, rezando por um amanhecer que traria alívio. Mas o boitatá operava na escuridão da noite. O brilho laranja das chamas se refletia nas paredes, e o calor aumentava, mesmo com todas as portas e janelas fechadas. O ar dentro da casa ficou denso e pesado, o cheiro de enxofre e fumaça sufocante. Era como se a própria ira da floresta estivesse se infiltrando em cada fresta, em cada rachadura. Ele tentou ligar para a polícia, para os bombeiros, mas a linha estava morta. A força da floresta havia cortado todas as comunicações, isolando a fazenda do mundo exterior. Ele estava sozinho, cercado por uma vingança flamejante. A voz do velho Chico ecoava em sua mente, suas advertências ignoradas, agora transformadas em presságios. A floresta tem seu guardião, Joaquim, e ele não esquece. As bolas de fogo se aglomeraram em frente à sua casa, formando um portal de chamas dançantes. De dentro dele, surgiu uma figura. Não era a cobra lendária que ele esperava, mas uma entidade humanoide, translúcida e pulsante com fogo. Seus olhos eram 2 orbes flamejantes que ardiam com uma intensidade quase insuportável. Era o boitatá, não como uma criatura mítica, mas como uma entidade elemental, a personificação da fúria da floresta. Joaquim gritou em terror, recuando, mas seus pés estavam presos, como se uma força invisível o mantivesse no lugar. A entidade, com um movimento lento e deliberado, estendeu uma mão flamejante em sua direção. A ira do boitatá não era apenas destrutiva, era purificadora, um fogo que consumia o profano para restaurar o sagrado. A entidade não buscava simplesmente a morte, mas a reintegração, transformando o invasor em parte da própria floresta. O corpo de Joaquim começou a queimar, não com chamas visíveis, mas com uma combustão interna, sua carne se desintegrando em cinzas. Ele sentiu sua vida se esvaindo, seu corpo se tornando pó, e sua consciência se fundindo com o calor, com a fumaça, com a própria essência da floresta queimada. Sua ganância, sua ignorância, tudo se transformava em alimento para a entidade. Sua mente foi preenchida com visões, a floresta intocada, os animais livres, a vida em seu ciclo perfeito. E então, as chamas, a dor da invasão, o grito da natureza sendo violada. Ele compreendeu em seus últimos instantes a magnitude de seu crime, a extensão da ira que havia despertado. O horror era existencial. Ele não estava apenas morrendo, mas sendo apagado, sua identidade se dissolvendo na vastidão da floresta. Quando amanheceu, a fazenda de Joaquim era uma pilha de cinzas fumegantes. Não havia corpo, apenas o odor persistente de fumaça e a ausência. A punição havia sido completa. Os vizinhos, ao se aproximarem, encontraram o rastro de destruição, as plantações carbonizadas, os restos chamuscados da casa. O medo se tornou um pavor silencioso, um respeito forçado pela força da natureza. Os poucos sobreviventes que testemunharam a fúria do boitatá nunca mais foram os mesmos. A ganância foi substituída por um terror reverente, o desrespeito por uma submissão cautelosa. As histórias do boitatá, antes lendas para assustar crianças, agora eram avisos sombrios, testemunhos vivos de um poder que não podia ser desafiado. Os poucos sobreviventes que testemunharam a fúria do boitatá nunca mais foram os mesmos. A ganância foi substituída por um terror reverente, o desrespeito por uma submissão cautelosa. As histórias do boitatá, antes lendas para assustar crianças, agora eram avisos sombrios,
testemunhos vivos de um poder que não podia ser desafiado. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do Terror Noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.